Globo ou ministros do Supremo Tribunal Federal? Quem vai cair primeiro? Basta confrontar o histórico de cada um com a história recente para que essa pergunta surja imediatamente na cabeça. A Globo, através dos diferentes veículos pertencentes ao seu grupo, exerce há décadas um grande poder de manipulação sobre a opinião pública dentro do Brasil. Apesar de muito enfraquecido hoje, esse poder ainda existe. Quando a destruição da reputação de uma pessoa faz parte dos interesses de quem comanda o grupo, automaticamente um alvo é pintado em sua testa e até mesmo uma toalha molhada deixada em cima da cama vira motivo para reportagem especial no Jornal Nacional, no Fantástico, na Globo News, no Portal G1, no Jornal O Globo e por aí vai. Se alguns anos depois essa mesma pessoa passar a ser útil novamente, o pessoal da Globo passa a agir como se nada tivesse acontecido, como se essa pessoa fosse santa. Só que agora os alvos aparentemente estão pintados na testa de pessoas que também estão acostumadas a destruir a vida alheia. A única diferença é que, enquanto a Globo constrói uma reputação negativa ao longo do tempo, essas pessoas estão acostumadas a promover uma destruição imediata, apenas com uma canetada, uma decisão judicial. Aliás, precisamos ser justos. A atuação dessas pessoas não se limita apenas à destruição da vida alheia. Em alguns casos específicos, o processo é o inverso. Em vez de destruição, é caso de salvação mesmo. Com o mesmo imediatismo da canetada, condenações e provas são anuladas, multas milionárias são suspensas, entre outras coisas. Enfim, o fato é que os últimos dias têm sido marcados por uma ofensiva inimaginável para quem acompanhou a aliança sustentada ao longo dos últimos anos por todos os personagens dessa história. O principal veículo na linha de frente é o jornal centenário do grupo, O Globo. Na manhã dessa segunda-feira, 29 de dezembro, Malu Gaspar, a mesma que expôs Alexandre de Moraes na semana passada ao revelar que ele pressionou o Banco Central em favor do banco defendido pela sua esposa, publicou uma matéria falando aquilo que é absolutamente óbvio, mas que precisa ser dito. A acareação marcada pelo ministro Dias Toffoli, o relator do caso do Banco Master no STF, contribui com o plano da defesa para desmontar a investigação de fraude. Vale lembrar que Toffoli viajou para Lima em um jatinho particular, onde também estava Arruda Botelho, advogado de um dos investigados nesse caso, e apenas alguns dias depois decretou sigilo máximo sobre esse processo, atendendo a um pedido justamente desse mesmo advogado. No decorrer do texto da matéria de hoje, Malu Gaspar ainda detalha como cada decisão tem favorecido um dos lados da história e expõe as coincidências que minam a credibilidade do ministro no caso. Só que ela não tem sido a única a provocar constrangimentos em ministros do Supremo Tribunal Federal. O Jornal Nacional, no final de semana, dedicou alguns minutos para tratar desse caso especificamente. Mas Toffoli também está longe de ser o único ministro exposto no final de semana. Nesse domingo, dia 28, outro colunista do jornal O Globo, o Lauro Jardim, revelou em uma matéria que Alexandre de Moraes foi um dos convidados recebidos por Daniel Vorcaro, o dono do Master, em um jantar na sua mansão de 36 milhões de reais em Brasília, na época em que o escritório da esposa de Moraes já tinha um contrato vigente com o banco de 129 milhões de reais. Esses eventos promovidos por Vorcaro, por sinal, são recheados de boatos sobre coisas ainda mais constrangedoras, mas eu não vou entrar nesse assunto, pelo menos não nesse momento. Enfim, ainda nesse domingo, o jornal publicou outra matéria, dessa vez trazendo detalhes sobre a mansão que foi palco desse encontro muito suspeito e dessa vez sob a autoria do próprio jornal, sem colocar a responsabilidade em nenhum colunista. E o mais curioso é que essas 3 matérias que eu acabei de mostrar foram disponibilizadas gratuitamente até para quem não é assinante, algo que raramente acontece com as matérias relevantes do jornal e que sinaliza que realmente há um interesse em moldar a opinião pública agora para um viés diferente do que se tinha nos últimos anos. Com isso, voltamos à pergunta inicial. Quem vai cair primeiro? A Globo ou os ministros? Será que Moraes e Toffoli exercerão o poder supremo de suas canetas e aplicarão censuras e multas à Globo, tal qual fizeram com outros veículos no passado? Ou será que a velha imprensa tem informações tão comprometedoras assim que esses ministros terão de assistir passivamente à destruição das suas reputações nas próximas semanas?